Pessoal, bom dia. Hoje, 20 de julho de 2020, nós estamos dando aula, como na segunda-feira fazemos, a disciplina de literatura e redação. Tá bem? Então vamos lá. Vejam só, de literatura, como eu já havia falado na última live, o que é que nós teremos essa semana de literatura? Eu havia combinado com os meninos na live a escolha de uma obra para fazer leitura. Professor, por quê? A escolha dessa obra? Vejam só, não há como você estudar literatura se literatura são livros, são obras literárias, são traduções, né? Então a gente tem que fazer estudo. Mas mais do que o estudo, a gente precisa estar desenvolvendo esse hábito de leitura, o qual vem sendo, digamos que, forçado a vocês nesse período de pandemia de uma maneira não tão agradável assim, né? Então, como é que a gente vai realizar essa nova leitura? O que é que ela é? Que livro é esse? Que obra é essa? De que autor ele é? É, a gente vai ler, né, uma das maiores obras nacionais produzidas do chamado, digamos assim, maior escritor, né? São muitos, mas ele tem um título muito grande, que é Machado de Assis. E a escolha dele nada se é mais justa devido ao nosso estudo diante do realismo, né? Então a gente vai fazer um estudo de Machado dentro do realismo. E qual obra é essa? A gente vai pegar, digamos que uma das suas obras mais discutidas ainda hoje, que é Dom Casmurro, tá? Então, é, que tipo de leitura nós faremos? Gente, a obra Dom Casmurro, ela não é uma obra tão curta, né? Eu entendo a demanda de todos de ter que saber desse assunto, né? Porque digamos que é um autor que dificilmente não caia em algum estudo, em algum vestibular, em algum Enem. Ele é muito comum cair, praticamente todos os anos. E Dom Casmurro é uma obra um pouco enigmática, uma obra que nunca foi concluída o estudo diante dela. Então, uma obra que vale muito a pena. Mais uma vez, como eu já vi a vocês, até brinquei na outra aula, que o realismo ele traz muito a ideia do corno, né? E Dom Casmurro é uma obra que nos deixa essa incógnita às vezes, né? E ele vai trazer ali uma história entre Capitu e Bentinho, personagens centrais da obra. Nós não vamos ler a obra no formato original. O que é que isso quer dizer? Obra no formato comum, que é a obra escrita em prosa, que é assim que ele produziu, obra escrita em prosa, tá? Esse aqui não é Dom Casmurro, tá? Mas é uma outra obra de Machado de Assis, Quincas Borba, também uma das obras mais importantes do autor. Vocês vão ter aí disposto no Classroom a opção do livro, tá? Como assim a opção? Eu vou colocar o livro no formato normal, que é o formato em prosa, mas o que eu vou exigir de vocês é a leitura no formato dele em história em quadrinhos, tá? Por quê? Primeiro, para que facilite a nossa compreensão, tá? Ela é uma obra totalmente adaptada para a história em quadrinhos, tá? Ela não desrespeitou, digamos assim, praticamente a sua obra original, tá? Então, a discussão, o enredo, então tudo a gente vai ter ali dentro do novo formato que é em HQ. Não ficou extenso, tá? Se a gente fosse ler a obra de forma comum, prosaica, ela iria ter ali um grande número de páginas, tá? Não tanto. É um livro, digamos que mediano, não é curtinho, mas também não é um livro extenso. Mas dentro da literatura de história em quadrinho, com essa adaptação, a gente vai ter ali 70 e poucas páginas, tá? Professor, tudo isso? Não, gente, vamos pensar o seguinte. Se eu juntar as 70 e poucas páginas da HQ, eu vou ter ali no máximo 15 páginas se fossem escritas de uma ponta a outra da folha, né? Então vai ser mais ou menos essa ideia.
Só que eu não vou querer que vocês leiam esse texto todo nesta semana, tá? Eu já estava vendo ali e você vai gastar, em média, para ler a obra toda, entre 1 e 2 horas, tá? Então, qual vai ser a ideia? A gente vai dividir essa discussão em algumas vezes, tá certo? A gente vai dividir essa discussão em 3 vezes, tá bom? Então, eu vou lançar a obra hoje. Você vai baixar essa obra em HQ, tá? Eu vou tentar encontrar também o formato de audiobook, tá? Se eu encontrar esse formato do áudio, eu coloco também, tá? Mas o formato do áudio não vai ser o formato da HQ. A leitura de áudio é a leitura da obra completa, tá? Então serão horas de estudo. Mas se alguém preferir assim, fique à vontade, tá? Mas a minha exigência é que a gente leia essa obra em HQ, tá? Primeiro, para facilitar, né, esse tempo da gente, a gente sabe que você tem um tempo dedicado às atividades, tá? Então, não vou tentar extrapolar o tempo da aula da gente, então, eu vou querer que você leia no máximo 1 hora essa semana, na outra semana também no máximo 1 hora, porque seria o tempo que você concluiria a leitura completa sem ultrapassar o tempo de aula que nós temos, tá bem? Quando a gente concluir essa primeira parte da obra, é, a gente vai fazer um estudo semanal, tá? A gente vai estudando ela aos pouquinhos até que se conclua, tá? Então vai ser, digamos, uma leitura bem leve, tá? Até porque o formato de HQ nos permite isso, tá bem? Então fiquem tranquilos, tá certo? A gente vai estar fazendo este momento desta forma, tá? Vamos lá agora para um pouquinho de redação, tá? Então, só fechando aqui, literatura, acompanhar a leitura do livro, tá? Fragmentar ela ao meio, por exemplo, e você vai ler parte essa semana e a outra parte na próxima semana. Na semana que vem eu vou trazer aqui uma pequena discussão até a metade do livro, tá bom? A gente vai ter uma pequena discussão de seus 10, 15 minutinhos e aí você fica para concluir a obra na outra semana, e aí depois a gente tem a discussão total do livro e o estudo, tá? Estudar o realismo, não há como estudar o realismo sem ler a obra, tá? Porque a gente vai estar estudando uma coisa desconhecida, certo? É como eu falar de alguma coisa que não está aos olhos de vocês. Então vocês precisam ver, precisam sentir, para poder realmente entender o que se passa, o que se diz diante daquilo, daquela época, daquele momento, daquele espaço literário que nós tínhamos aqui no Brasil, que foi aí nomeado como uma escola realista, tá? Esse período. Então, gente, partindo agora para a redação, nós tivemos essa semana, e eu quero agradecer muito a vocês, tá? É, em nome da professora Marcela, quero agradecer muito a participação de vocês no nosso primeiro circuito de língua portuguesa, tá? Foi muito bacana tê-los conosco. As discussões foram riquíssimas e muito contributivas para o nosso Enem, né? Para esse estudo que a gente aí está tentando focar, mesmo diante das circunstâncias na qual nos encontramos. Então, gente, pensando em Enem, foi pensado em especial os 2 últimos dias, tá? Os 2 últimos dias, a quinta e a sexta, eles traziam para quem não assistiu uma discussão a respeito de possíveis temáticas para o Enem. Claro que eu não pedi para que o professor trouxesse como fazer a redação com aquele tema. Não, a gente precisa primeiro conhecer o tema, saber que tema é esse, saber o que é que ele discute, saber o que é que se pensa a respeito, o que é que se sabe, o que é que se tem, tá? Então não adiantava trazer logo uma receita. A gente precisava trazer o conteúdo, porque você para escrever precisa ter o que dizer, certo? E aí, na quinta-feira, com o professor Edmilson Sá, para quem não assistiu, sugiro que antes de assistir a esta aula, assista aos 2 dias, tá? Do circuito, que foi o dia de quinta e dia de sexta, que foi com o professor Edmilson Sá, e na sexta com o professor Samuel Barbosa. Por que eu estou sugerindo? Porque se você não assistir agora, quando terminar a aula, você vai ter que assistir todo jeito, porque você vai precisar daquela aula, daquele espaço, para poder fazer a atividade que eu vou solicitar aqui durante a explicação.
tá bem? Gente, é o seguinte, o que é que a gente vai pensar, trazendo aqui em discussão a quinta-feira? O professor Edmilson, ele trouxe ali a questão dos deslimites do preconceito linguístico, né? E ele, digamos que, colocou essa discussão dentro também do mundo virtual, na internet. Você vai tentar compreender bem o que é preconceito linguístico, o professor ali explicou direitinho como é que ele se forma, quais as suas, digamos, justificativas para que ele ocorra, né? Ou seja, quais são o, os efeitos causadores, que são banais, não justificam, mas eles explicam a gente como surge, de onde vem, tá? Então a gente precisa compreender isso, precisa compreender como é que ele acontece na oralidade, a gente faz uma abordagem disso na live, precisamos saber como é que ele ocorre dentro da internet, né? Porque a gente sabe que muitos preconceitos, eles são sorrateiros, eles acontecem de maneira sutil e muitas vezes nós praticamos sem nem imaginar que praticamos. Então, qual a proposta do professor Edmilson? É realmente discutir. Professor, isso aí é cogitado para o Enem? Gente, é, fazendo um estudo com temas possíveis para o Enem, analisando aí vários cursinhos, várias é, coisas que estão, digamos assim, de formas críticas dentro da sociedade. Quando eu digo crítica, são coisas que acontecem aí, vem sendo discutida em jornal, em programas de TV, em filmes, em novelas, em livros. O preconceito ele nunca deixou de ser discutido, né? Ele sempre vem sendo discutido. Mas agora a gente vai entrar também de novo no preconceito linguístico, que até então tinha ganhado um pouquinho de força há alguns anos, mas parou de se discutir como se tivesse deixado de existir. Na verdade, ele ganhou aí outras roupagens, outras formas de se discuti-lo. Deixa eu usar um exemplo para vocês. Quantas vezes você já tem visto algumas páginas, por exemplo, de Facebook, de Instagram, onde trazia ali, por exemplo, o suricato ceboso, que é aquele bichinho que ele fica fazendo discursos cômicos a respeito do nordestino, tentando valorizar um pouco a sua cultura, trazendo aí sua fala original. Mas a gente sabe que todas as regiões elas fazem isso, né? Elas tentam valorizar seu local, sua fala, e aí nessa tentativa de valorização é onde muitos encontram uma janela para a prática do preconceito, né? Para a prática da diminuição do outro, para a prática da estigmatização da fala do outro, né? O não respeito. Então, tendo como tema o preconceito linguístico no Brasil, tá? Anotem isso, preconceito linguístico no Brasil, tendo em vista essa temática, eu vou deixar ela de forma muito ampla para vocês, não vou delimitar, tá? Mas, o que a gente pode entender de preconceito? Então, revisite a aula, revisite a live, tá? O que eu vou querer de vocês? Dentro de redação. Vocês vão, gente, elaborar a introdução, prestem bem atenção nisso. Vocês vão elaborar a introdução com o tema da quinta-feira, certo? Este vai ser o tema de quinta, certo? Quinta-feira na live de circuito, disposto aí, ainda está disponível lá no canal da ETE-JEC. Então você vai poder acessar lá a live, para quem muitos já assistiram, então não vai precisar mais reacessar, só se for por questão de capturar ali mais algumas informações. Mas dentro de redação, o que eu quero apenas é que você elabore com o tema de quinta-feira, que foi a questão do preconceito linguístico, a introdução de um texto dissertativo argumentativo, né? Nossa famosa redação, certo? Então, você vai elaborar ali a introdução de uma redação para aquele tema de quinta, certo? O tema de sexta a gente vai discutir na próxima aula, tá? Por enquanto, eu vou querer apenas a introdução. E o que é que a gente vai ter que lembrar aqui de introdução? Gente, introdução, ela precisa iniciar situando o leitor, né? Situando a pessoa que for ler ali no tempo e no espaço. Geograficamente, o que eu estou falando, também
Como assim situar o leitor? Ele precisa saber do que vai ser discutido, né? Ele precisa ser antecipado disso, ele precisa mostrar por que isso vai ser discutido. E lembrando que o fator principal de se fazer uma introdução é fazer isso, é você localizar esse leitor a respeito de qual tema você vai abordar. Então, você vai apresentar na introdução o tema e também, claro, inserir a sua tese, tá? Você vai criar sua tese dentro de um mesmo parágrafo, tá? Então, a introdução é situar o leitor no tema, né? Situar ele no espaço, do que é que eu estou falando, de onde eu estou falando, que problema eu vou estar abordando e por que ele vai ser importante, tá? Ele é causador de quê, tá? Ele é problemático por quê? E ali dentro do mesmo parágrafo eu vou elaborar minha tese, ou seja, a minha ideia a ser defendida. O que é que eu defendo? Qual a minha ideia que será o norte para que eu, depois, em outro momento, faça meus discursos argumentativos, né, que serão o D1 e o D2, os dois desenvolvimentos, tá? E por fim, a conclusão. Mas, professor, a gente vai fazer isso hoje? Não, né? Óbvio que não, gente. O que eu estou pedindo a vocês é que vocês façam apenas a introdução da redação para o tema Os Deslimites do Preconceito Linguístico no Brasil. E aí vocês podem fazer essa associação levando ele para o mundo virtual, tá? Pois ele também existe ali. Claro que o formato virtual e do oral, ele vai ter uma ou duas diferenças que também foram abordadas dentro da live, tá? Então a live ali, ela é uma aula, tá? E uma aula magnífica para quem já assistiu. A gente pode esclarecer muitas coisas ali, tá? Confira a aula com o professor Edmilson Sá, postada dia 16 de julho, ou seja, na quinta-feira, às 3 da tarde. Ela está lá disponível no canal ETEGEC, tá bem? Então, gente, nossa aula de hoje ela foi mais por comando, né? Então, vocês ficarão com essas atividades hoje, certo? Relembrando aqui que quais atividades mesmo, vamos lá, literatura, dividir a obra aí, Dom Casmurro, que vai ser enviada para você, ela está no formato de HQ, tá? Uma dica sobre a HQ. A HQ ela trabalha com jogo de imagem, com metáforas visuais, que são aqueles tracinhos que indicam movimento dentro da história. Então, prestem atenção no formato dos quadrinhos. Prestem atenção nas fisionomias das personagens, no cenário que eles se colocam ali. Por quê? A obra ela foi adaptada, mas ela não perdeu suas características. Então, aquilo que estava descrito de uma pessoa, ou seja, ele estava descrevendo ali a pessoa, essa descrição aí não vai estar mais dentro da HQ. Você vai começar a perceber ela no formato da imagem. No momento que foi descrito um cenário, ele não vai estar mais ali, uma narrativa tentando descrever o local em que estavam. Ou seja, se ele está dizendo que estava em um jardim florido, onde tinham muitas pessoas passando, isso não vai estar escrito no texto, isso vai estar de forma visual, vai estar lá representado através da imagem produzida em HQ, certo? Então preste muita atenção no jogo de imagens que ele fazem, porque a imagem também faz parte da adaptação da obra, tá? O cenário, a fisionomia, as expressões, tá? As roupas, as pessoas, as características que foram dadas às pessoas foram tentadas ser colocadas dentro do formato de desenho, tá? De modo que ele provoque a mesma sensação que o livro em prosa, tá? Então, tenham cuidado com essa leitura, analisem bem direitinho, tá? Tentem compreender. A obra ela está bem compacta, certo? Ela praticamente apresenta somente as falas, o que faz com que a gente faça uma leitura muito rápida, mas prestem atenção nessas imagens, tá? Então, essa vai ser a missão. Dividir aí a obra de Dom Casmurro, certo? Tente fazer no máximo uma horinha de leitura nesta segunda, que é a nossa aula, e para a aula de redação, você vai aí rever, quem não viu, quem não pôde assistir a live do circuito na quinta-feira, vai rever essa aula e vai trazer para a gente, postando aqui nos comentários, arquivando, perdão, a sua introdução da redação com o tema Os Deslimites do Preconceito Linguístico, tá bem? Então, gente, nossa aula é isso hoje, tá? Serão aí a atribuição de algumas atividades.
Espero que vocês aproveitem, tá? Sigam as instruções que foram dadas aqui. E, no mais, eu só tenho a agradecer a vocês, a colaboração de vocês, a participação de todos, tá? É muito importante. A gente estar muito contente com o resultado que nós estamos tendo, né? De todos aí que estão se dedicando, de todos aí que estão se aplicando, que não estão se deixando vencer pelo momento, né? Que mais uma vez ressalto, não é um momento fácil, não é um momento simples, não é um momento fácil para ninguém, né? E a gente aí não está se colocando apenas como professor e aluno, a gente se coloca como ser humano, né? É um momento que não está fácil para ninguém, todo mundo tem suas famílias, tem seus problemas, a pandemia ela não está sendo, digamos que, controlada, né? E a gente vai ter que ir dando conta das nossas vidas, a gente vai seguindo devagar, a gente vai tentando fazer as coisas da melhor forma possível, né? E a gente precisa se manter firme, precisa manter a mente limpa, a mente sã, para que façamos um trabalho com eficácia, né? Quando eu digo um trabalho com eficácia, para que a gente mantenha as relações de forma saudável, dentro do ambiente escolar, de forma virtual, dentro de nossas casas, sobretudo, né? A gente precisa estar bem, né? Eu conto com vocês para que a gente possa conduzir esse momento da melhor forma possível. E aí, mais uma vez, me disponho a qualquer dúvida, qualquer explicação, ou se quiser conversar, né, como eu converso com muitos aqui, vai lá no privado, chama, tá com problema, tá com dificuldade, pode entrar em contato, tá certo, gente? A gente tá aqui para abraçar, tá? Mesmo que de forma virtual, mas a gente abraça sim, porque a gente consegue perceber essas emoções também à distância, tá? Então, gente, fiquem com Deus, tá? Uma boa semana de estudos, tá bem? E é isso. Tenham um bom dia e uma ótima semana.